Boa noite, pessoal. Chegar num lugar e ver tantos corações amigos ajuda bastante, viu? Ainda depois de canções tão lindas, é necessário até a gente recompor para não se emocionar antes da hora. Bom, a nossa reflexão hoje é sobre falar, sobre as nossas palavras e como, porquê, quando, como elas podem nos auxiliar num processo de cura. E é muito bom, a gente ficou muito feliz de estar em uma casa espírita, tem um trabalho de tratamento espiritual que a gente cresceu, né? A gente aprendeu a ser espírita e estudou em uma casa assim, que sempre nos deixa muito próximo dessa questão de renovação, de vivência. E aí quando a gente vai pensar sobre falar, eu iria invocar um versículo de Jesus, mas antes eu vou voltar na música anterior de Nossa Senhora, né? Que é Os Pés do Monte, de Tim Vanessa. Então a música está falando que alguém ouviu as palavras de Jesus, ouviu as palavras do Cristo e está buscando essa transformação. E aí a gente espera estar com isso bem formatado na nossa alma no final. Vamos ver se a gente chega lá. Bom, Jesus fala que... o apóstolo João, no comecinho, no primeiro versículo do primeiro capítulo, vai falar: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que ele está dizendo para nós? Que verbo é uma ação de criação, que a gente cria tudo aquilo que está ao nosso redor, porque o falar não são apenas palavras. Aliás, a gente fala muita coisa através do silêncio, mas ela vem também com energia, vem também com intimidade, sentimentos, emoções, pensamentos. Tudo isso vem através da nossa fala ou do nosso silêncio. Um exemplo é quem aí é casado, a esposa vira para você e fala assim: benzinho. Você fala: ô, carinhosa. Agora quando ela fala assim: benzinho, você fala: o que eu fiz de errado? A mesma palavra muda uma entonação e tem um significado completamente diferente. E assim é essa ideia de podermos olhar o quanto as nossas palavras criam a realidade ao nosso redor. Jesus estava com os seus discípulos em uma casa de tratamento, de cuidado. E entra então um centurião romano. O que é um centurião? O centurião é um soldado romano que tem ao seu comando cerca de 100 soldados, 100 homens. Então hoje seria um sargento, um tenente, algo parecido. Alguém que tem várias pessoas que ele comanda. E esse centurião chega até Jesus e fala assim: Senhor, o meu servo está doente, está para morrer, e eu preciso de ajuda. E eu sei que você pode curar. E ele diz: claro, me leve até lá que eu vou curar. Ele falou assim: você não precisa ir, dizer apenas uma palavra e meu servo será salvo. E eu falo: nossa, que fé é essa aqui? Em toda Galileia eu não vi. Aqui a gente vê um exemplo da capacidade da palavra de transformação no mais profundo significado. E talvez a gente pense assim: ah, mas foi Jesus falando, algo distante de mim. Você já ficou com aquela impressão que talvez você tenha dito alguma coisa para alguém e essa pessoa ficou magoada? Ou você deixou de dizer, essa pessoa ficou magoada? E é o primeiro momento que você encontra com ela, ela vem, te abraça e te dá um sorriso. O tanto que isso cura a gente. Como isso é gostoso. Você fala: nossa, o problema estava só na minha cabeça. Isso também é cura. Porque essa angústia interna pode nos causar doenças graves. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade. Há pouco
poucos anos atrás, no máximo 5, a depressão era a doença que mais maltratava a nossa saúde mental e nos levava a ter dificuldades de relacionamento com outras pessoas e conosco mesmo. A ansiedade ultrapassou a depressão. E segundo a neurociência mais moderna, o nosso cérebro, ele é plástico. Existe uma neuroplasticidade, não o material que ele é feito, mas a capacidade de pensar, assimilar informações e modificar. Significa que a gente vai criando alguns hábitos e com o passar do tempo, aquilo fica automático no nosso cérebro. O que isso quer dizer? No ponto negativo se eu acostumo a consumir apenas informações ruins, o dia que não tiver, o meu cérebro vai falar assim, está fazendo falta, né? Eu preciso ver aquilo lá, né? Eu preciso saber mais da vida dos outros, eu preciso ver mais daqueles programas que sai sangue, etc, etc. A gente vai sentir falta disso. Ao contrário, a mesma coisa. Se eu estou envolto a uma música construtiva, igual tinha aqui, essa sensação mais gostosa, vozes diferentes, o soar de um violão, a canção dos pássaros, um nascer do sol, um pôr do sol, um contato que eu olho e falo, Deus, eu sei que foi você. O cérebro vai sentir falta o dia que não acontecer, e de repente você só pode parar e falar, e voltar. Então o nosso cérebro tem essa capacidade de assimilar essas coisas e fazer com que isso passe a se tornar um hábito. Com grande facilidade ele faz isso. Tem uma segunda passagem que Jesus então estava na rua e chegam algumas pessoas com uma mulher e diz que ela estava em adultério e foi pega em flagrante, e dizem assim: Senhor, na lei está escrito que nós devemos apedrejá-la, e vós, o que dizeis? A pergunta era para tentar Jesus, porque se ele diz sim, ele ia se complicar bastante com os discípulos, que ele falava de amor, de paz, caridade. Como é que faz? Se ele fala não, ele estava indo contra a lei e corria o risco, estava lá na lei, de que quem conspirasse com o criminoso poderia também ser apedrejado. Então ele podia se complicar bastante. Ele não diz sim nem não. Ele diz: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Parece que Jesus salvou a vida daquela mulher, e aí está o nosso grande engano. Na verdade, Jesus salvou a todos que ele estava, porque ele salvou aqueles que iriam apedrejar a mulher e iam ter uma coisa para resolver depois, porque todas as nossas ações geram consequências que dão a volta no mundo, no universo, e voltam para nós mesmos. Isso quer dizer que nós iremos ser apedrejados? Não, mas nós podemos ser fruto de uma calúnia e não conseguir resolver ela. Quer um apedrejamento maior? Está aí hoje em dia a tal da cultura do cancelamento. Alguém fala uma bobagem, aí todo mundo fala assim: vamos deixar de seguir, vamos largar, vamos abandonar, vamos deixar essa pessoa no limbo. Essa pessoa não existe mais para ninguém, ela tem que ser destruída. Lá no íntimo, essa é a nossa ideia cerebral, de que a destruição de um corpo pode resolver uma situação. Já não bastava lá desde a filosofia antiga, com Platão, Sócrates, Aristóteles, dizendo que uma ideia pode sobreviver a uma pessoa durante muito tempo, se a gente não combate ideias com ideias. E a doutrina espírita vem dizer que não adianta matar o corpo, porque sem o corpo aquele espírito pode se manifestar com mais facilidade e maior liberdade. Então, na verdade, a gente pode se complicar. Então, a vingança não é uma boa aliança. Por isso Jesus recomendava sempre o perdão, porque o perdão não é uma questão que eu dou para o outro, é uma libertação que eu dou para mim. A sensação de não querer mal para o outro me liberta
de alimentar esses hábitos nocivos para a minha saúde. Vocês concordam que se você está torcendo para alguém tropeçar na vida, aí você entra na rede social dele hoje, ele não tropeça, amanhã ele não tropeça, em uma semana você está numa ansiedade danada, passa 30 anos você aguardando ele tropeçar? Olha a ansiedade que isso gera. Percebe? De coisas simples a gente vê o quanto coisas ruins para outros reverberam, ressoam, retornam até nós com grande facilidade, maior do que a gente imagina. Numa terceira passagem, Jesus então estava em um barco e ele foi adormecer lá no fundo do barco. Quando ele estava ali dormindo, começou uma tempestade muito forte e o mar começou a jogar água para tudo quanto é lugar, de tal forma que tinha água caindo dentro do barco. E os discípulos foram lá acordar ele: Senhor, Senhor, acorda, acorda, porque perecemos, nos salva, nos ajuda. Ele vai para a frente do barco e diz: acalma-te, cala-te, e a tempestade passa. Aqui está mostrando que a palavra pode acalmar as maiores dificuldades que nós temos dentro de nós. Tem vezes que alguém nos fecha no trânsito e a vontade é abrir a janela e gritar, mas se a gente silencia, a gente tem um passo dado. Mas esses gritos podem continuar dentro de nós durante alguns segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, se a gente não cuida deles. E aí a gente precisa aprender a silenciar por dentro. Narramos aqui 3 passagens de Jesus. No Livro dos Espíritos, a pergunta 625, pergunta qual é o melhor modelo e guia que a humanidade poderia ter para olhar. Hoje, copiar e colar. Você colocar o dedinho ali no WhatsApp, você aperta, segura, aí põe copiar ou encaminhar com a pessoa. É nessa ideia de copiar e colar. Que a gente pudesse ter como guia e modelo. E aí eles respondem: vede Jesus. Percebe o verbo antes da palavra? É: olha o que ele fez, olha o que ele falou. Lembrou da música do Padre Zezinho? Sonhar como Jesus sonhou. E ao fazer isso, nós vamos entender e compreender o que nós podemos fazer. Quer dizer que, se eu ler tudo que Jesus fez, amanhã eu consigo fazer tudo? Não quer dizer isso. Quer dizer que existe uma determinada área, algo específico na sua vida, que com certeza você precisa focar mais. Como saber qual é? O que tem mais chamado sua atenção todos os dias? Em qual campo? Profissional? Econômico? Político? Filosófico? Religioso? Etc. Dentro desse campo, o que está no seu cérebro, na sua mente, o tempo todo martelando? Aquilo que vem. Você está falando de uma coisa totalmente diferente, aquilo volta. Você está comentando com um amigo: nossa, mas você viu o tanto que estava seco há poucos meses atrás, agora está essa chuva danada? De repente volta aquilo na sua mente. Você silencia segundos, aquilo volta. É isso que precisa ser trabalhado. Você entendeu que precisa ser trabalhado? Vamos lá em Jesus. Aquela pergunta é: o que Jesus faria? Todos os exemplos possíveis estão lá. Eles só estão de forma simbólica. É preciso ver. Ter olhos de ver, por isso ver de Jesus, e ouvidos de ouvir. Para que a gente preste atenção profundamente e fale assim: o que eu posso fazer? Igual Jesus fez hoje, eu não consigo. Mas eu quero transformar para me tornar uma pessoa melhor. Porque esse peso está muito forte nas minhas costas. O fardo está pesado demais. Por isso que ele diz: vem comigo que sou manso e pacífico de coração, que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É dessa proposta que ele está falando. A grande maioria de quem veio aqui
vem em busca de um tratamento. Eu estou falando maioria porque eu estou querendo ser modesto, porque todos nós precisamos de um tratamento intensivo. Quando não é em algo físico, é espiritual ou mental, geralmente são os três juntos. E essa busca é porque o nosso eu espírito nos convocou. É a simbologia que está. Jesus estava lá atrás do barco e vai para frente. Esse eu interior, essa centelha divina, self, o nome que a gente quiser dar, ela vez ou outra, todos os dias, vem nos chamar, nos clamar de volta para aquilo que nós fomos criados para ser. Quando a gente volta lá no Gênesis bíblico, na criação, em cada coisa que Deus vai criar, fala, e disse Deus, nos mostrando novamente o poder da criação das palavras, o quanto a palavra tem uma capacidade criadora muito grande. E como a gente já disse, mas é bom repetir, não estamos falando de palavras faladas de forma sequenciais, igual eu estou fazendo aqui. O silêncio é palavra, o pensamento é palavra, a emoção é palavra, o sentimento é palavra, e assim por diante. É o que isso está movendo em mim, o que eu tenho alimentado em mim, o que eu tenho permitido que cresça em mim. Aí tem uma mensagem do Espírito Emmanuel, está no livro Vinha de Luz, chama Tu Porém. E aí ele começa dizendo que se a gente não for uma pessoa totalmente apática da vida, separada, nós seremos convocados a utilizar o verbo, a utilizar as palavras. Ah, ser chamado aqui na frente para falar? Não. Se você gosta, por exemplo, do mundo fitness, você posta lá de vez em quando que você está fazendo exercício, alguém que também gosta, uma hora ou outra vai chegar e falar assim, onde você treina? Que tipo de exercício que você faz? Qual é o tipo de exercício que você mais gosta de fazer? Qual esporte? Se não fosse esse, você faria qual? E você vai utilizar a palavra para poder falar isso. Então, já deu para entender que todos nós somos convocados à palavra, todos os dias, vez ou outra. E aqui a gente está falando da parte verbal. E aí o Emmanuel continua dizendo assim, pessoas sarcásticas vão te convidar a ser sarcástico. Então a pessoa vai vir com uma história, uma fala de uma forma, e ao responder à altura, estaremos fazendo igual ela. Mentirosos te induzirão a mentir, caluniosos te induzirão a caluniar. E ele faz uma certa lista. E aí a gente lê e fala, nossa, mas é a nossa cara. Fui lá no centro, escutei uma boa música, ouvi algumas palavras que fizeram sentido, tomei o passe, fiz tratamento, fui embora pensando assim, nossa, agora eu sou uma pessoa completamente diferente. De repente meu WhatsApp toca, eu olho alguém falando mal de uma outra pessoa. Eu falei, ei menina, você só sabe disso? Deixa eu te contar o que eu sei. Eu sei muito mais. Nós temos uma certa facilidade em deixar para trás aquilo que nos tocou. E isso tem uma razão extremamente física. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, na Gênese e no Céu e Inferno, eles vão falar que nós sofremos constantemente, o tempo todo, as influências da matéria. E a gente tem uma confusão danada. O que será que é isso, né? Que trem danado que é isso? Bom, o que todos nós temos em comum? Fome, sede, mas principalmente uma busca da felicidade. Enquanto estamos no corpo, nós temos o hábito ou costume de confundir felicidade com prazer momentâneo. E o nosso cérebro, dentro daquela neuroplasticidade, ele acostumou a, quanto mais rápido o prazer, melhor é para mim. Isso segundo a neurociência, os estudos mais modernos que tem por aí. Então, pegar um brigadeiro,
bem saboroso, cheio daquele chocolatinho pequenininho, colocar vagarosamente na boca, morder, fechar os olhos e mastigar, te dá um prazer muito mais rápido do que você pegar algo cru, colocar numa panela, colocar fogo, temperar, descascar, cortar, esperar afogar, etc. Percebeu? Até para falar é mais rápido. O cérebro vai acostumando com esse prazer rápido e em todas as questões. Então é mais fácil eu pegar um controle, escolher um filme rápido, do que eu sair para caminhar. Está na minha mão, é fácil. Pegar o celular e rodar durante 2 horas a rede social da sua preferência. É muito mais fácil do que eu pegar o telefone e ligar. Ó, você acredita? Lembrei hoje de você e percebi que eu estava numa saudade. A gente precisa marcar de fazer alguma coisa. Eu estava com saudade demais de você. Só estou passando aqui para te ligar e falar que eu te amo. Fazer isso para 5 pessoas por dia. Eu não sei vocês, mas eu estou falando tudo isso por mim. Nós temos essa dificuldade, porque esse prazer, nós vamos nos acostumando a ele. O cérebro foi treinado de forma evolutiva, em termos materiais, para ser assim, economizar energia. O que me dá prazer mais rápido, eu quero mais. O que demora, eu quero menos. E aí a proposta de Emmanuel naquela mensagem, no final é: tu, porém, que já se entregou, já ouviu, já foi tocado pelas verdades espirituais, haja de forma diferente, porque você sabe que as recompensas espirituais exigem um esforço. Ser caridoso exige um esforço. Ser solidário exige um esforço. Fazer o bem exige um certo esforço. Não tem como ser instantâneo. É necessário uma vontade nossa para que isso ocorra. Fez sentido até aqui? Todo mundo? Está fazendo todo sentido? Certo. Acontece que, apesar de tudo isso que a gente sabe, nós precisamos ser sinceros nas palavras. Nós precisamos dizer o que nós estamos sentindo. Senão, lá naquele exemplo do carro que fechou e eu não xingo, eu vou me adoecer do mesmo jeito. Então nós temos que ser sinceros. Acontece que nós precisamos também treinar como ser sinceros. Tem uma história do Chico Xavier, que uma mulher estava com um certo problema e falou para outras assim, do jeito que ela pensou, falou. Isso acontece com vocês? Aí só que as palavras, que às vezes normalmente a gente arrepende, mas aí alguém falou assim: não, mas você não acha que você foi muito duro com fulana? Não, falei umas verdades que ela precisava ouvir, ela está precisando ouvir aquilo lá. Naquele dia tinha um culto na casa do Chico Xavier e essa mulher foi. Ao chegar lá, Chico começou a contar a história. Emmanuel vive nos dizendo que a verdade é como um diamante. Se você der para uma moça, ela vai transformar numa joia, se adornar para ficar ainda mais bela. Se você der para um pobre homem doente, ele irá trocar por dinheiro para comprar comida e remédio. Agora, se você atirar na face de uma pessoa, ela constrangida e machucada, vai te olhar com ódio e vingança. Então, que tenhamos cuidado ao proferir as nossas palavras, para que a gente não fira e nem magoe ninguém. Aí a mulher entendeu a lição, né? E a gente também. E nós também. E aí, ao pensar nisso, no poder das palavras, nessa nossa capacidade criadora, que nós herdamos de Deus, que criou tudo que está por aí, que nós possamos ser um pouco mais responsáveis com aquilo que a gente alimenta em nós, para que a gente tenha um maior cuidado para aquilo que saia de nós, que ao falar do outro, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, isso possa sair com sinceridade, mas com paz, com amor, com cuidado, com acolhimento.
Eu sei que talvez você está pensando assim, é porque você não conhece fulano, não conhece a fulana. Você pode falar de forma dura, mas mesmo assim soar de uma maneira que irá auxiliar outra pessoa. Exemplo de Chico Xavier. Quando o Chico psicografou mais ou menos uns 50 livros, até enquanto ele estava encarnado, foram 412, hoje já tem mais de 450, 412 livros, ele virou e falou assim, lá para 50, eu tô com a sensação que eu vou desencarnar, eu tô muito doente, tô mal, tô péssimo. Aí o Emmanuel, que era o guia espiritual dele, fala assim, é verdade, se você continuar do jeito que está, você vai desencarnar mesmo. Aí ele diz, então, o que é que eu vou fazer? Vou desencarnar, não estou aguentando, é muita dor, é muito sofrimento, não estou dando conta. Aí ele diz assim, mas acontece que nós já fizemos um grande trabalho, mas muitas pessoas investiram para que você estivesse aqui e fizesse um trabalho ainda melhor. Há muitas pessoas que só podem contar hoje com você, com mais ninguém. Se você desencarnar, elas provavelmente estarão desamparadas por um tempo, mas é da sua escolha desencarnar. E saiu. Ele modificara de tal maneira que aquilo que ele reclamava, ele passou a não reclamar mais. No caso, ele tinha angina no coração, é uma doença que faz o coração doer 24 horas por dia. Percebe que, apesar das palavras duras, ao ser lidas do jeito que está escrito, era aquilo que ele precisava ouvir. Vez ou outra, as pessoas às vezes vêm, nos acaricia, né? No cuidado, talvez a gente vai, e a gente não apruma, né? Aí de repente alguém vai assim, vamos, acorda aí, dá um jeito, e a gente vai. Então não é disso que a gente está falando, é das intenções. Se você tem a verdadeira intenção de auxiliar, vai sair da forma sincera e necessária daquela pessoa. Para a gente finalizar, e eu espero não falar isso de novo, então finalizar, fechar, acabar. Conta-se que um dia um homem chegou no mestre e falou assim, mestre, eu queria saber o seguinte, diz que a gente tem que saber o que falar, o que ouvir, como se portar, como se comportar, mas às vezes eu tenho tanta dificuldade no campo prático de fazer isso, como que eu faço? Ele falou assim, não, eu vou te responder essa pergunta, mas antes, vá ali no jardim ali de fora e traz umas flores para mim. Aquele homem amava muito o mestre, foi lá, escolheu as flores mais belas, fez aquele arranjo mais bonito e entregou para o mestre e deu um abraço e voltou e falou assim, lá no jardim tinham flores bonitas, tinham flores medianas, flores não tão bonitas assim, pequenas, ervas daninhas, mato, um monte de coisa, mas você escolheu as melhores, porque quando nós estamos voltados para o Espírito, Ele sempre trará o melhor que Ele puder naquele instante. Então que possamos estar nos permitindo ser guiados pelo Espírito, trazendo luz e amor para a nossa vida e todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigado e uma boa noite.